sobre máquinas térmicas. São máquinas capazes de converter calor em trabalho. Em ciclos, trabalham com duas formas de temperaturas diferentes, que é de onde recebem o calor, e outra fonte fria, que é para onde o calor que foi rejeitado é direcionado. Máquinas térmicas, é importante saber que elas não convertem todo o calor em trabalho, ou seja, sempre o rendimento de uma máquina térmica vai ser menor que 100%. O motor a vapor, a locomotiva a vapor e o motor a gasolina também, entre outros. A locomotiva a vapor e a máquina a vapor funcionam a partir do aquecimento de gases para que haja a locomoção desses meios de transporte. Falar sobre o ciclo de Carnot. Carnot basicamente idealizou uma máquina térmica que teria o rendimento máximo. Consiste em duas transformações adiabáticas alternadas com duas transformações isotérmicas, sendo que todas elas seriam reversíveis. Como eu disse anteriormente, nas máquinas térmicas não se obtivia o resultado total. O resultado total do rendimento não se chegava a 100%, era sempre menor. E com a brilhante ideia que esse cara teve, você poderia ter o rendimento total dessas máquinas, entendeu? Um desempenho melhor. Sobre a transformação isotérmica ou lei de Boyle. Isso ocorre quando um gás sofre a variação de pressão e volume, mas a temperatura continua constante. Bom, eu vou estar lendo um exemplo aqui agora para vocês, que logo a seguir vai ter a imagem. É porque realmente é o mais fácil, mas também é meio complicado de fazer o entendimento. Então eu vou estar fazendo leitura que ficaria mais fácil do que para mim explicar. É só pensarmos, por exemplo, no êmbolo de uma seringa. Se aplicarmos uma pressão externa sobre esse êmbolo, ou seja, se aumentarmos a pressão, o volume de ar ocupado dentro da seringa diminuirá, e vice-versa. Eu vou estar falando sobre uma das leis da termodinâmica. A termodinâmica, só explicando rapidinho basicamente o que é. A termodinâmica é a área da física que estuda a transferência de energia. A lei zero da termodinâmica trata basicamente das condições necessárias para que haja a igualação das temperaturas, obtendo assim o equilíbrio térmico. Dentre essas condições, podemos citar a influência dos materiais, que podem tornar a condutibilidade maior ou menor. Um exemplo bem fácil para a gente poder entender isso é quando, por exemplo, colocam-se dois corpos um ao lado do outro, e você pode perceber que o corpo mais quente vai tentar passar calor para o corpo mais frio, para que assim ocorra o equilíbrio térmico. Um pouco sobre os gases. Os gases são fluidos encontrados no estado gasoso, e a característica que difere eles dos fluidos líquidos é que, quando colocado no recipiente, eles conseguem ocupar todo o espaço do recipiente. A maior parte dos elementos químicos não metálicos são encontrados em seu estado gasoso, em temperatura ambiente. Não possuem volume nem formas próprios. Por definição, o que difere o gás, o tamanho dele, seria o recipiente que o contém. A compressibilidade dos gases é grande. Eles podem se contrair e se expandir de acordo com a temperatura. Um exemplo bem fácil de se perceber isso seria você encher um balão com gás e, primeiramente, colocar ele numa vasilha
com água e gelo, você vai perceber que o balão vai diminuir de tamanho, vai haver a compressão por causa da água fria, do resfriamento. E se você colocar ele numa vasilha com uma temperatura maior, quer dizer, mais quente, você vai perceber que ele vai se expandir de tamanho. Bom, vou falar sobre calorimetria. Calorimetria é uma ciência que estuda o calor. Calor, como eu disse no primeiro vídeo, é dois corpos em trânsito do maior para o menor. Calor é uma forma de energia e calor existe quando as duas temperaturas dos corpos foram diferentes. A partir que são iguais, não existe calor entre elas. E calor possui duas principais unidades de medida no Sistema Internacional de Unidade, que é Joule, o J, e caloria, que é Cal. Capacidade térmica é a grandeza que responde à quantidade de energia térmica que deve ser transferida a um corpo para promover uma variação de temperatura de uma unidade. Tem uma fórmula que é Czinho igual a Q, que é calor, sobre ΔT é a variação de temperatura. E temos o calor específico, que indica a quantidade de calor que cada unidade de massa do corpo precisa receber, ou ceder, para sua temperatura variar na unidade. E quanto maior for o seu calor específico, mais difícil vai ser para aquecer esse corpo. E tem uma fórmula que é Czinho igual a Czão sobre massa. Calor sensível é o calor que quer ser recebido ou cedido para um corpo. Provoca nele uma variação de temperatura. Tem uma equação fundamental da calorimetria, que é Q igual a massa vezes Czinho vezes ΔT, ou também Q igual Czão vezes ΔT. E tem troca de calor, que o calor cedido é o negativo e o calor recebido é o positivo. E é só você somar as duas igual a zero, então vai dar uma equação do primeiro grau. E essa fórmula só precisa para você saber achar massa, ou ΔT, ou Czinho, etc. Bom, é só isso. Bom, vou falar sobre hoje mudança do estado físico. E o que seria mudança do estado físico? Seria do sólido para o líquido para gasoso, do gasoso para o líquido e etc. E para isso acontecer, precisamos de adicionar ou retirar tirar calor de um corpo. E esse calor a gente chama de calor latente. Então, o calor latente seria o quê? A mudança do estado físico. E apresentamos o valor de liquefação, sublimação, evaporação, tudo terminado com ão, você vai usar isso. Por exemplo, calor latente de evaporação, 100 gramas por caloria, calor latente de fusão, etc, etc. Temos dois tipos de vaporização. O evaporização de forma lenta, apenas na superfície do líquido, podendo acontecer na mesma temperatura. Por exemplo, a poça de água que você encontra na rua. Ebulição é o contrário, então vai ser uma forma mais forçada e envolve todo o líquido. E a água, vou dar um exemplo, a água é um recipiente aquecendo no fogo, então é o seu café que você faz para tomar. E pode ter vários outros exemplos. Eu vou falar sobre o experimento de Tyndall. Ele pegou um bloco de gelo e colocou nas suas extremidades um negócio para segurar o bloco. E no meio dele ele colocou um fio de aço e embaixo ele colocou um peso. Então esse gelo o aço foi cortando o gelo, mas no final ele percebeu que continuava a mesma coisa do começo. E eu vou explicar um pouco o que aconteceu. Com o aumento da pressão do fio, o gelo se funde e o fio então atravessa a água e sofre uma diminuição da pressão. E como o gelo está abaixo de 0 graus, então não tem como ele quebrar. Ele vai continuar preso um no outro, então no final ele vai solidificar novamente. Então, pra mim, acho que isso aconteceu e é só isso. Bom, vamos falar sobre propagação de calor. Energia térmica. Todo o corpo possui energia. E existem vários tipos de energia, como a luz solar, a energia solar, a luminosa, sonora, a biológica e mais e mais. Vimos que as partículas estão em constante agitação e isso é um tipo de energia.
e podemos dizer que essa agitação é a energia térmica do nosso corpo. Calor, como eu disse em quase todos os vídeos, é dois corpos em trânsito, do maior para o menor. Mas e quando que o maior para de ceder calor para o menor? E as duas temperaturas deles igualam e eles ficam em equilíbrio térmico. Precisamos saber que uma caloria é igual a 4,18 joules. E vamos ver também que uma quilocaloria é igual a 10 elevado ao cubo, que é 1000 calorias. Existem três tipos de processo diferentes do calor, que é o condução, convecção e radiação. Condução é o processo que o calor passa de partícula para partícula. Vou dar um exemplo de um aquecimento de uma panela, uma carne sendo assada e mais. Convecção, onde o calor se propaga, muda de local. O frio desce e o quente sobe. Dois corpos não ficam no mesmo lugar. Eu vou dar um exemplo de a geladeira, como você abre ela, o ar quente que tá fora entra pra geladeira e ele fica em cima e o ar quente fica embaixo e fica trocando de lugares. A brisa marinha, durante o dia o ar quente da areia sobe, provocando deslocamento do ar frio na água. E durante a noite o processo inverte, porque a água está quente e a areia está fria, então o processo foi invertido. Tem a radiação, é o processo que a energia se propaga de forma de ondas eletromagnéticas, sem ter algum meio. Por exemplo, o sol, ele fica lá em cima, a gente aqui embaixo. O calor do braseiro, da carne sendo assada, e tem mais e mais. Tem algumas formas que ficam bem assim básicas, um pouco difíceis de ser gravada, mas é só isso. Bom, vou falar sobre termometria, estudo da temperatura e suas escalas. Primeiro que você tem que saber o que é temperatura, o que é calor, o que é equilíbrio térmico e o que é escala termodinâmica. Temperatura é uma grandeza característica do estado térmico de um corpo ou de um sistema. Calor, quando dois corpos ou mais estão em trânsito entre si, de quente para frio ou frio para quente. Eu vou dar um exemplo sobre equilíbrio térmico, que é uma garrafa saindo do freezer e um bolo saindo do forno. Após algum tempo, ambos vão atingir a mesma temperatura do meio ambiente. O bolo vai esfriar e a garrafa vai esquentar, assim atingindo o equilíbrio térmico do meio ambiente. Escala termométrica. Para você medir a temperatura de algum corpo, é preciso de um termômetro, e o nosso termômetro mais conhecido é o mercúrio. E para você saber se a pessoa está com febre ou não, basta você observar se o mercúrio vai se dilatar. E para cada altura atingida, está associada a uma temperatura diferente. A nossa escala Celsius, que ela bem a gente usa, que 0 graus Celsius é o ponto de congelamento e 100 graus Celsius é o ponto de ebulição. E temos a escala Fahrenheit, que ela é bem usada em outros países, não aqui, ingleses. E tem a escala Kelvin, que pode ser também chamada de escala absoluta, que é bem conhecida. E nela não pode ser falada grau. Então, vocês sempre, quando falar alguma coisa de Kelvin, você tem que falar 80 Kelvin, não 80 graus Kelvin. E assim por diante. Tem algumas fórmulas que são bem fáceis, que é TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9 igual a TK menos 273 sobre 5. E tem a variação de temperatura de Celsius para Fahrenheit, que é bem simples, que é variação de Celsius sobre 5 igual a variação de Fahrenheit sobre 9. Só isso. Bom, vamos falar sobre dilatação térmica de sólidos e líquidos. Primeiro, que é uma dilatação térmica é o aumento das dimensões do seu corpo a partir do aumento da sua temperatura. Dilatação. Quando maior for a sua temperatura, maior vai ser a dilatação das suas moléculas, seu volume há de aumentar. E contração é quando diminui a sua temperatura, as suas moléculas vai diminuir a dilatação e seu volume diminuirá também. Temos três tipos de dilatação térmica: linear, superficial e volumétrica. A linear é com o aumento do seu corpo, então o seu comprimento. A superficial é o comprimento, a largura, então a sua área. E o volumétrica é o seu volume. Dilatação dos líquidos. Nessa dilatação não consideramos linear nem superficial.
só volumétrico. E sabemos que a água não possui sua forma própria, então precisa de um recipiente. E esse recipiente também precisamos considerar, então vamos considerar a dilatação da água e dilatação do recipiente. E nessa dilatação temos a dilatação aparente e a dilatação real. A dilatação aparente, vou dar um exemplo de uma panela com água no fogo e quando começar a ferver, essa água vai ser jogada para fora. Então, isso é uma dilatação aparente. Já a real vai ser a dilatação da água mais da panela. Então, eu preciso somar as duas para saber da real. E temos a dilatação anômala da água, que varia entre 0 grau e 4 graus Celsius, que o seu volume diminui com o aumentar da sua temperatura. E a partir de 4 graus Celsius ela volta ao seu estado normal. Então, seu volume aumenta e sua temperatura, a partir disso, aumenta a sua temperatura. Temos algumas fórmulas que é bem assim básica. Então, se você souber da linear, você sabe da superficial e volumétrica. E é só isso.